Amigos, tudo bom? Olha só, vamos lá. Terminei de assistir ontem o documentário do Osho, né? Wild Wild Country, ok? Na Netflix. Então, gente, olha só, juntando isso, mais essa galera aí que tá comentando no meu canal, meus vídeos ainda o Morel trouxe para o meu canal uns haters, man. Muito doidos os caras, eles me odeiam, sabe? E não tem problema não, porque o ódio, gente, o ódio tá ligadinho com o amor, né? É só tirar essa capinha aí que vocês vão encontrar um amor. Então tá tudo certo, tá bom? Fica a dica, hein? Quando alguém joga ódio pra você, se você tem amor, tá tudo bem. É um convite para você praticar, né? E aí não cria ressonância. Então, é só a gente alimentar o amor que está dentro, que aí a gente passa batido dessas energias, tá? Mas enfim, voltando para cá, eu tenho recebido dessas pessoas uns presentes, assim, que eu acho que pode ser legal a gente discutir aqui. As pessoas estão falando aí sobre mediunidade, mediunidade ser manifestação do inconsciente, são os inconscientes que se comunicam e tal. E esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa que também é psicóloga, né? E ela estava falando das pesquisas. Tem uma pesquisa que foi feita há mais de 3 anos, eu nem fui lá checar, mas certamente é muito bacana. Disse que depois de um determinado tempo que você fica junto de uma pessoa conversando ou perto, os inconscientes começam a se comunicar. Captaram, né, naqueles equipamentos eletromagnéticos e tal, sei lá do que, de ressonância, não sei, gente, não entendo disso, mas que depois de um determinado momento captam-se no ambiente alguns chiados que não são das pessoas conversando, são outras coisas acontecendo. E aí eles interpretam como sendo os inconscientes que se comunicam. Então tá bacana, tá ótimo. Se for inconsciente que se comunica, ótimo. Se for espírito, ótimo. Se for consciência, ótimo. O que importa é a gente parar com essa palhaçada de ficar um brigando com o outro, porque um fala que é espírito, o outro fala que é inconsciente. No final das contas, você está tentando defender uma bandeira. Ah, eu sou da bandeira do espírito, eu sou da bandeira da consciência, eu sou da bandeira do inconsciente. Quem acredita em espírito é burro, que ainda não percebeu que tudo sei lá, tá entendendo? Eu vou bater na tecla de novo aqui da... Peraí, gente, senão não dá aqui pra mim, não consigo, gente. Bater na tecla aqui, gente, que tá tudo bem, sabe? O negócio não é a gente ficar brigando, já esqueci o que eu ia falar. Mas não é a gente ficar brigando conceitos de coisas que podem ser comprovadas por você ou por mim, ou pela ciência, ou pela religião, ou pela espiritualidade. O fato é que a vivência é a coisa mais importante das nossas vidas e como a gente consegue chegar no amor. A única coisa que vai elevar a nossa vibração é o amor, a bioquímica do amor. Então, a forma que você vai chegar é problema seu. É como o universo constrói a sua história, como você constrói junto com ele. Entende? Quanto mais duros, quanto mais bandeiras, quanto mais defendemos aquilo que acreditamos, mais distantes estamos do amor. Esse papo de amor, Daphne. Porra, então, se você está pensando assim, você está realmente distante. Você precisa se cuidar, porque o sofrimento é todo seu, não é meu. O meu sofrimento existe hoje? Existe. Mas ele está bem menor, gente. Depois que eu entendi e estou no processo de integração disso. Porque no primeiro momento, quando a gente está muito mental, muito chato a gente com tudo. A gente tenta defender o que a gente pensa, o que a gente estudou. E quanto mais a gente estuda, mais intelectual a gente fica, mais chato
mais difícil a gente fica. Então, o bom da história é a dificuldade de integração entre coração e mente. Nenhuma pessoa dura, quer dizer, tem pessoas que são duras, mas que não são defesas do ego. É uma questão de personalidade, né, a dureza. Mas entendam assim, que a gente tem que estar sempre se treinando para abrir, para ser flexível, para ser amoroso, para ser afetivo, para compreender o outro lado, para não machucar o ego do outro, compreender que todo mundo tem um ego. Teve um aí que falou para mim que eu sou, como é que está assistindo todos os meus vídeos e comentando todos e já disse para mim que agora que ele vai comentar mesmo porque eu tô irritada. Não, eu não tô irritada, meu amigo. Somos amigos. Daqui você tem uma amiga. Tem mesmo. Porque quando eu falo que eu já tive do seu lado, do lado de lá, não é defendendo uma bandeira aqui, meu lado é o melhor. Não, é só porque o seu lado é um lado de sofrimento. Porque você não pode se sentir bem fazendo isso. Não tem como você, dentro das leis universais, atrair uma coisa bacana para você, sendo tão ríspido e duro comigo. Então, quando eu digo que eu já estive do seu lado, eu via a dualidade das pessoas, uma espécie de hipocrisia, de demagogia, e eu reagia e eu falava para elas, assim como você. Eu era ríspida, às vezes eu nem falava, só mudava, sabe? Ficava ríspida. E não sabia terminar as coisas, não sabia falar com as pessoas. Mas isso é todo um complexo que a gente traz de família, sabe? De coisas que a gente começa a considerar importantes dentro da vida e que a gente passa a ignorar o outro, porque a gente endurece a afetividade. Então, eu tenho dureza em mim e tenho um ego, sim. Quando você fala, esse rapaz, sei lá quem ele é, mas ele falou que eu tenho falsa humildade, que eu sou uma pseudo, sei lá o quê. E essas coisas assim, eu leio, é o típico comentário que eu coloco no coração, porque realmente eu sinto compaixão não no sentido de, você coitado e eu superior. Não, cara. Porque você não está enxergando que eu tenho um ego mesmo, e isso não é motivo de você me julgar. Porque todo mundo tem. E quando eu subo num lugar para dar uma palestra, eu coloco o meu ego a serviço da luz. Isso não é um falso moralismo, isso não é uma falsa humildade, não é nada. É a sua lente dura que está me julgando. Porque eu mesma não disse que eu sou humilde, pô. Muito pelo contrário, nas minhas palestras eu digo que eu tenho uma luta contra a arrogância. Porque um bom leonino tem que ter essa consciência. Dá licença, né? Então eu enxergo o meu lado sombra. Então seja bem-vindo ao meu canal. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Quem gosta e quem não gosta. Tem uma pessoa que mal postei o vídeo já dá um dislike. Aí eu olho e falo, porra, meu, não me deu nem a chance de falar, né? Não tá afim. Alguma merda eu fiz pra ela, ou não, né? Mas as pessoas têm que saber, pessoas que já estiveram na minha vida, tem que saber que o passado já foi. E que é real o que eu falo de processo de transformação. Eu não estou aqui de demagoga, mas o que se quebrou entre nós se quebrou. Porque não foi falso, as coisas não foram falsas. As relações que eu tive, os descompassos que eu tive, as pessoas que entraram que eram desequilibradas na minha vida, por atração, por desequilíbrio meu. Então nós tivemos uma história. Agora, porque vocês me veem hoje de um jeito diferente, não quer dizer que eu seja uma mentira. Pode ser que vocês não estejam querendo enxergar a verdade. Porque não perdoaram, porque não têm a capacidade. Eu olho para as pessoas que já me fizeram merda hoje e eu sei que elas ainda me mandam vibrações negativas e, sinceramente, o meu trabalho hoje, o meu exercício, é entender e integrar o que é o perdão. Porque sem perdão não há superação, não há transcendência, não há evolução, não há quebra de padrão. Não há liberação mesmo daquela energia. Aquela energia fica presa.
e você fica presa àquela pessoa. Não precisa nem falar de vidas futuras, né? Mas então, gente, é muita coisa para refletir, e então eu estava pensando assim, como o ser humano faz merda, né? Como o ser humano faz cagada, assim, ao longo da história dele, como a alminha aqui, um espírito encolhido no corpo, né? É natural. Então eu estava assistindo o documentário do Osho e que coisa, né, gente? Eu cheguei a ficar confusa, né? Porque eu tenho a tendência de ver os dois lados, né? E eu acredito muito no ser humano, com essa bagagem que eu adquiri ao longo da minha vivência, porra, não tem como eu não acreditar na transformação do ser humano pro bem. Não tem como, porque partindo da minha transformação, eu acredito na transformação das pessoas. Tá certo que isso às vezes causa uma ingenuidade, uma coisa, né, que a gente tem que estar sempre de olho. Mas, ali na história do Osho, não sei quem de vocês assistiu, pô, o cara é um iluminado, né? A gente não sabe, mas ao que tudo indica, sim. E como a coisa se construiu, como existem os dois lados, como toda história, cada um tem sua versão, e ali naquela história em especial, a Sheila, que é como uma capricorniana, que sinceramente tem minhas reservas, né, para as sombras dos capricornianos, Deus me livre, gente, me dá uma coisa. Mas no final, eu percebi o seguinte, coisa que a gente já sabe que quando a gente assiste uma coisa legal, a gente integra, né? Cara, como as pessoas, independentemente se foram traidoras ou não ali naquele contexto, queriam estar no lado do bem, queriam estar no lado da luz, queriam estar fazendo a coisa certa. E isso é para todas as instituições religiosas, para todas as pessoas que buscam através da religiosidade, né, um religare com a sua essência de luz. Você querer estar do lado do bem, do lado da verdade, estar certo, já é um equívoco. Mas isso faz parte da nossa busca, né? A gente não quer fazer parte das trevas. Mas essa busca por si só de estar do lado do bem, de um lado só, já te desintegra, já te separa. Então é a integração da visão. Quando a gente assiste um documentário assim, que tem os dois lados muito fortes, é saber que a neutralidade, quer dizer, eu sou a favor de você ter sua opinião, por mais que ela possa mudar, né? Aberta à mudança, mas é você olhar uma história e tomar um lado, no sentido de, pô, sempre vai ter alguém que precisa ouvir uma verdade para poder se ligar que tá fazendo merda, sem querer, mas tá. Então faz parte você se posicionar e dizer para a pessoa o que você pensa, se comunicar. Mas nem sempre as pessoas estão no momento de ouvir, aí é outra história. Aí você às vezes não tem que falar, enfim, isso é uma análise que você tem que fazer. Mas, gente, a Sheila queria estar no lado do bem, do amor, ela estava motivada pela luz, assim, dela mesma. Só que você percebe a distorção, né, gente? Das ideologias, e como é complicado você ter ideologias fortes, bandeiras fortes. Que aí você pega aquilo como se fosse a verdade. Então, é isso. E aí eu queria também falar sobre essa história dos inconscientes da mediunidade. Não importa, gente, se é animismo, se é, não é. E todo processo mediúnico vai ter um animismo. Vocês não tenham dúvida disso. Vai ter. Agora, quem tem realmente prática, vivência na área mediúnica, sabe que o bagulho não é só inconsciente, não. Não tem como. Entende? Quem senta ali para acessar uma vida passada, eu trabalho com regressão à distância, eu sei. Cara, a gente não sabe nada, quem deita para o paciente não sabe nada sobre ele e acessa uma vida passada dele, que tem tudo a ver. O mentor manifesta, dá um recado. Pô, não tinha como. Não tinha como ser uma manifestação dos inconscientes que se comunicam. Ou então esse nome inconsciente engloba
sabe? O que importa o conceito, o termo? Isso é mais uma faceta dessa sociedade rotulante, chata, racional, intelectual em excesso, sabe? Revoltada com as falsidades, com os charlatões, com o mau uso, entendeu? Se você for de coração aberto nas coisas, nas manifestações, enfim, sem tanto ceticismo, aquele ceticismo feio, né? Que bloqueia. Se você for mais aberto, você vai saber que, por mais que tenha animismo, você tem ali o que tirar de bom. E você tem que perceber que, para você ter um resultado bom, a abertura sua interior é essencial. Jesus dizia, o Dr. Sérgio bate muito nessa tecla, a sua fé te curou. Não é? Faz parte do processo de cura você se abrir para aquilo. E aí dá pano para manga, né, minha gente? Já vai começar a galera aí a discutir, porque estamos num meio de níveis diferentes de consciência juntos. Então, cada um vai entender a história de um jeito. E se a gente ficar lutando contra isso, ou seja, não aceitando que existem os diferentes níveis conscienciais, as diferenças, as formas de falar, os egos em níveis diferentes. Então, assim, se a gente ficar encarando, eu estou aprendendo isso com esse canal, se a gente ficar encarando as porradas que dão na gente de uma maneira pessoal ou pejorativa, a gente sai perdendo, a gente sai mal, sabe? A gente sai menos, a gente sai puta merda. Ao passo que se a gente sabe ler sem essas defesas todas, a gente pega o que há de luminoso naquele comentário, veste e vambora. E aí a gente cresce. Então isso aí, todo mundo sabe, estou só falando porque está acontecendo comigo e acho bacana, tá? Falei, não disse nada? Pode ser, mas também pode ser que não, não é mesmo? Depende de quem assiste, da mente e do coração de quem vê, tá? Eu agradeço muito aqueles que estão comigo desde o início, eu agradeço muito aqueles que estão chegando agora, eu agradeço muitíssimo quem dá um like, quem compartilha. Claro que eu agradeço. Muitas vezes eu faço um vídeo e não faço a menor ideia do que vai dar, né? Cada um encara de um jeito, aí quando eu recebo um comentário de gratidão, aquilo me reabastece, me alimenta, sabe? Faz a roda girar. Então, fora que compartilhar é uma coisa que vem do coração, né? Você só compartilha aquilo que tocou você. Então é lindo. Eu agradeço muito mesmo, muito mesmo. Vocês não sabem o como eu me transformo com esse canal. Vocês não sabem. E a gratidão aqui é imensa. Beijos!